Querido Padre Jairo, irmão no presbitério, querido Padre Daniel, também igualmente irmão no presbitério. É uma alegria, uma satisfação estar aqui pela primeira vez nessa paróquia, conhecendo ela também pela primeira vez, paróquia dedicada a São José. Que nosso Senhor possa então continuar a abençoar e iluminar esse período tão rico na vida da paróquia, que é a festa do seu padroeiro. Continue também a abençoar a vida dos dois sacerdotes que levam a missão de levar a palavra de Deus, a Eucaristia, junto a esse rebanho, a essa parcela do povo escolhido, do povo do Senhor. Para mim, é uma alegria muito grande celebrar São José, ainda mais nesse período tão importante da nossa fé, da nossa liturgia. Como foi apresentado no início da celebração pelo Padre Daniel, eu relembro a vocês, me chamo Padre Manuel Viana, sou padre da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Mamanguape, e tenho a alegria na minha paróquia de ter também uma comunidade dedicada a São José. E digo que é uma alegria porque a gente está num período muito forte da igreja, que é o período quaresmal, 40 dias de preparação, né? Que se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos. É a preparação para a Páscoa, para a Semana Santa. E dentro da quaresma, a gente também celebra esse grande santo da nossa fé, que é São José. Então, motivos de sobra nós temos para rezar e para comemorar. Para além disso também, na realidade que nós vivemos hoje, dos nossos tempos, pouco a pouco, a pandemia vai chegando ao seu fim, vamos aos poucos voltando à normalidade, não é? O senhor arcebispo decretou o retorno das missas 100%, digamos assim, em nossa arquidiocese, algo que já era muito desejado, esperado por todos nós, reflexo do avanço da vacinação, não é? Da queda no número de casos de contágio e de morte. O que a gente mais espera é que isso possa chegar logo, logo ao fim e a gente possa voltar ao normal, não é? Então, motivos não faltam. Então a gente tem que saber, meu povo, aproveitar bem esse tempo que Deus nos dá. Tempo de celebração José, tempo da quaresma. Você tem que se perguntar será que eu estou vivendo bem esse período? Ou eu estou sendo indiferente a ele? Como já fui indiferente em tantos momentos da minha vida. Porque, olha, se tem uma coisa que o Evangelho de hoje fala, entre tantas outras coisas, é do pecado da indiferença. Quem aqui já passou pela catequese, ou quem aqui também é catequista, deve lembrar e deve saber que quando a gente vai explicar para as pessoas, ou escutar a explicação do que é ser igreja, do que é a igreja, a gente entende que em tantas formas de ser igreja e de explicar o que é esse grande mistério de amor de Deus por nós, sua presença nesse mundo que é a sua igreja, o catequista ensina o que, meu povo? Que a igreja é família de fé. Não é assim? Temos a nossa família de sangue, pai, mãe, e temos a nossa família de fé, que é a igreja. E aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dá para ser família sem intimidade, sem se conhecer? Hein? Na minha casa não é assim. Na de vocês é? O gato está calado. Dá para ser indiferente, minha gente? Não dá para ser indiferente. Família é proximidade. Família é comunhão, é amor. É ou não é? E ser família de fé, então significa ser tudo isso. É evidente que numa igreja como essa, tão grande, com tantas pessoas, você não consegue ser tão íntimo de todos, a ponto de saber os problemas que todos estão passando, a ponto de ser amigo, um e carne, assim, da pessoa. Mas você ter o mínimo de noção e de pertencimento a essa paróquia, você deve ter. A ponto de, independente se meu irmão sofre ou não, se ele me agrada ou não, eu rezo por ele. Abre parênteses, eu rezo pelo bem dele. Né? Eu rezo por ele.
Porque esse é meu dever como cristão. Eu disse agora há pouco que a gente está num momento propício. Estamos na festa do padroeiro. Se eu perguntar aqui para a maioria, talvez muitos vão me dizer: eu já participei de tantas festas de padroeiro na minha paróquia, padre. Essa é a 10ª, é a 9ª, a 12ª. E quanto mais velho, mais tempo de caminhado, né? E se não participou aqui, talvez tenha participado em outras paróquias que você residiu. Certo. Mas quem lhe garante, você já participou de muitas, certamente. Mas quem lhe garante que essa talvez não seja a sua última? Deus o livre, mas um dia chega para todo mundo, não chega? Quem lhe garante que esta não é a última? E é esse pensamento que deve levar o seu coração, não a um desespero, mas uma urgência de santidade de vida. Rapaz, esse pode ser minha última festa de São José. Ela então tem que ser muito bem vivida. Todas devem ser muito bem vividas, né? Mas tome isso para você. E que esse sentimento consiga passar em você o sentimento de pertença. Eu pertenço a essa paróquia, eu pertenço a esse lugar. E isso vai além de se preocupar com as obras. Eu quero ampliar a igreja, eu quero climatizar a igreja. Não, vai além. Muito além disso. Porque a igreja somos nós. É você se preocupar com quem está do seu lado. Sim, provavelmente é um parente ou um amigo seu. Mas é de você se preocupar se está aí no fim da igreja com quem está aqui na ponta. Quem está aqui no início, se preocupar com quem está ali. Se preocupar com o sacerdote. Não só quando ele celebra a missa, quando ele presta o seu serviço, mas 100%, porque ele é um ser humano. E aqui na paróquia de vocês têm a graça de ter 2 padres. Então é preocupação e amor em dose dupla. Procurar saber naquilo que você pode ajudar e não apenas reclamar. Naquele sentido do que não é só o que a paróquia pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela minha paróquia. Isso é sentimento de pertença, isso é comunhão de vida. E eu estou falando isso porque estamos no novenário, é esse tempo para a gente mergulhar, viver de verdade esse momento da nossa fé e olhar para a nossa paróquia e dizer: poxa, no que ela pode ainda crescer, no que ela pode ainda melhorar. E vocês concordam comigo que sempre há espaço para melhora? Por exemplo, tantas pessoas que se afastaram, tenho certeza que foi assim em todo lugar, nesse período da Covid. Tantas que voltaram, mas tantas ainda que estão distantes. Não é? Tantas que até agora usam a muleta da Covid para não vir para a igreja, mas não usam para ir para a praia, para ir no banco, para ir no supermercado, para ir agora no Festa Verão, fevereiro. Mas para a igreja, aqui o bichinho transmite. Lá fora não, lá ele não pega, aqui ele pega. A gente sabe o que é isso, não é? E aí, é só tarefa do padre ir até essas pessoas? Hein? É de todos nós. E como é que a gente consegue isso? Tem tantas fórmulas, mas uma que pega muito com o evangelho de hoje, eu quero colocar para vocês, é não sendo indiferente ao outro. A indiferença mata. E ela é um estilo de morte muito pior, porque ela muitas vezes mata aos poucos. Você ser indiferente ao irmão é um pecado muito grave para o cristão. Você não vai carregá-lo também a ponto de tirar dele a possibilidade dele crescer com suas próprias condições, com suas próprias vontades na vida. Não é isso. Não é carregar a pessoa, mas é estar do lado da pessoa, o que é bem diferente. E muitas vezes nós não fazemos isso. Para vocês terem uma ideia, esses dias a gente estava em reunião tratando do ano missionário da arquidiocese, o pessoal lá da arquidiocese que foi dar a formação, e lembraram um caso, né? O pedido é que a gente faça a missão, né? Que a gente vá até as pessoas, né? E um dos palestrantes que estavam dando a formação lembrou de um caso na Itália, de uma senhora de idade, né? Que saiu na internet, que faleceu,
e só encontraram o corpo dela na casa dela 2 anos depois, estava quase mumificado. Diga aí, né? A senhora faleceu, 2 anos depois, se lembraram da irmã, bateram na porta, ninguém abriu, entraram, né? Quando viram. Um caso talvez muito extremo, mas se pergunte quantas vezes dentro da paróquia, na realidade paroquial, você se sentiu só. Faltou um aconchego maior de um fiel, de um irmão, de um amigo seu. E aí, se eu perguntar, talvez a maioria aqui vai dizer sim, faltou o padre. Ou seja, não é um pecado de um, é um pecado de todos. Porque muitas vezes a gente quer o acolhimento, mas acolhe muito pouco. Muitas vezes a gente quer o perdão, mas perdoa muito pouco, ou nada. E é aqui que está o problema. Esse é o período, esse é o momento, mais do que nunca especial para você, fazer uma experiência de fé com o ressuscitado, com a Eucaristia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 52 a 58. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Cristo está falando de quê? Eucaristia. Vamos falar de novo, minha gente? Eucaristia. É a hora de você fazer experiência com Cristo presente na Eucaristia. Presença real, amor eterno. Trazer isso para a tua vida e levar para a vida dos irmãos. Como posso oferecer amor se eu não sou capaz de amar? Como posso oferecer aos outros aquilo que eu não possuo? Como posso levar Cristo se eu não deixo Ele entrar na minha vida? Se sou indiferente a Ele e aos irmãos. No Evangelho de hoje, o homem rico, ele é indiferente ao sofrimento de Lázaro. E vai dizer o Evangelho, entre tantos detalhes, né, a parábola que Cristo nos conta, que era um homem rico, que gostava de roupas finas e elegantes. Se a gente pegar o detalhe do texto, é para lembrar de que ele era tão atencioso a essas coisas do mundo, de uma roupa cara, mais bonita, mais detalhosa, mas o detalhe que é um irmão seu sofrendo na porta da sua casa, ele não era capaz de ver, se fazia indiferente. E um irmão que sofria. Quantas vezes nós nos comportamos assim? E aqui é necessário também falar uma coisa, minha gente. Não há pecado algum em você ter dinheiro. O rico por si só não é pecador porque é rico, mas é a maneira como ele se relaciona com a sua riqueza. Parem para perceber que, na maioria das vezes, a preocupação de um homem rico é uma só: ser mais rico. Não é partilhar mais, não é ser mais grato, é acumular ainda mais. E na maioria das vezes, não é de forma lícita, como a gente sabe, não é de forma justa. É à custa do sofrimento de tantos outros. Não é assim? Então a grande questão aqui não é a riqueza, mas o lidar com a riqueza. Uma riqueza que não gera comprometimento, que não gera empatia, coisa que está muito difícil de se encontrar hoje em dia, que não gera sentimento de partilha e de pertença. Eu faço parte dessa grande família de fé que é a igreja. É uma riqueza estéril. E um detalhe é que geralmente nesses momentos, na Sagrada Escritura, quem tem essas características, nem o nome é dito. Qual é o nome do homem rico de hoje? A gente não sabe porque a Sagrada Escritura não traz. Fala de Lázaro, mas fala do homem rico. Em outra passagem da Bíblia, lembram do jovem rico que procura Cristo? Vive toda a lei de Deus, pratica tudo. E pergunta a Deus, na pessoa do Filho, o que ainda falta para alcançar a eternidade. E Jesus diz: venda tudo e me siga. Ele fez isso? Ficou triste porque era rico demais, se eu não me engano vai dizer o Evangelho.
o jovem rico daquele evangelho, o homem rico deste evangelho, o que é que eles têm de semelhante? O que é que fala mais alto no coração deles? É o apreço pela cobiça, a avareza, a falta da capacidade de partilhar, que gera indiferença. Está aí o grande problema. Tem um ditado que diz, um ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Está aí uma grande verdade, não é? Porque a maioria dos apóstolos, se não todos, eram pessoas de origem simples, humilde, assim como o próprio pai de Cristo, o carpinteiro, pessoas com muitas limitações no campo econômico, social, no seu tempo, certamente. Mas de quem é que nós estamos lembrando hoje? O novenário é celebrado em honra de quem? Um carpinteiro, um trabalhador braçal, um homem simples e humilde, que o que mais fez de extraordinário, e que por si só é extraordinário, é ser um pai de família, é ser um trabalhador honesto. Não é? Não é? E a gente está lembrando dele mais de 2000 anos após a sua existência, sua vida entre nós. Quem lembra do jovem rico? Que não seja para mal referenciar, foi incapaz de seguir a Jesus porque amava demais o seu dinheiro. Quem lembra? Qual era o nome dele? Desse rico que é contado na parábola. Quem lembra? Do que adianta ser rico se não tem Deus? Com Deus, nós somos eternos. Com Deus, a nossa memória não morre jamais. Com Deus, nós nos perpetuamos na vida dos irmãos e na vida da igreja. Sem Deus, de nada adianta a nossa riqueza. Cabe a nós, então, termos o que, meu povo? A sabedoria para viver no meio de tudo isso. Porque também rasgar dinheiro, ninguém está mandando. Eu não estou mandando você fazer isso. Mas tem a sabedoria de viver e usufruir dessas coisas sem ser escravo dessas coisas. Tem uma oração do período do Advento, se eu não me engano, é no segundo domingo do Advento, eu gosto sempre de lembrar dela em ocasiões como essa, né? Em pregações como essa, né? Que ela vai dizer: vivendo entre as coisas que passam, saibamos abraçar as que não passam. Vamos repetir? Vivendo entre as coisas que passam, saibamos abraçar as que não passam. Não seja indiferente àquilo que é eterno. E eu estou falando de família. Família de sangue, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Eu estou falando de família de fé, tua igreja, tua paróquia, teus irmãos de comunidade. Dão trabalho? Dão. Mas tu também dá. Sai dessa história de que tu é o santinho. Não existe esse 100% santo, não. Um dia a gente faz raiva, um dia a gente sofre raiva. É assim a vida. Por isso que Jesus diz: perdoe, para ser perdoado. Ame, esteja próximo a esses irmãos que Deus coloca na tua vida. Teus amigos de verdade são poucos, mas são verdadeiros. E a palavra de Deus vai dizer que quem encontrou um amigo, encontrou um Viva esse momento que o Senhor te concede. Quantas pessoas que, felizmente, nos últimos 2 anos, padeceram por causa dessa peste que assolou as nossas vidas. Mas tu está aqui, nós estamos aqui. Não percam tempo. A gente sabe como é um novenário. É trabalhoso, exige muito comprometimento. Você vê, uma semana, 2 atrás, a Pascom já estava atrás de mim, pá, não sei o quê, né? Vamos conseguir lá para fazer uns vídeos, não sei o quê. Ou seja, é trabalho, organizar os ministérios, organizar a liturgia, chamar os padres, as flores, é tudo muito trabalho. Nada cai pronto. E muitas vezes nessa hora da relação acontecem umas briguinhas, né? Acontecem umas dificuldades.
mas não pare nelas. Vão além. A cada um de nós, eu penso que Deus deu mais uma chance para que nesse mundo de meu Deus a gente possa buscar viver realmente a santidade de vida. Então não faça desse novenário mais um novenário, faça desse novenário o novenário da tua vida, que vai transformar a tua vida e a vida dessa paróquia. E eu tenho certeza que o Senhor vai acumular de graças a sua vida, meu irmão e minha irmã. Às vezes acontecem problemas, claro que acontece, mas se você se confia em Deus, você não se deixa abalar. Gosto sempre de lembrar daquela passagem da Sagrada Escritura, Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não tira isso do teu coração, não tira isso da tua mente. E acima de tudo, esse amor que você tem pelo Senhor deve te preencher e levar você a amar o Senhor no irmão. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus. E o segundo, esse segundo já foi mais, né? E o segundo, amar o próximo. Um amor a Deus que não gera amor ao próximo, não é amor a Deus de verdade. Esse é o ponto. Um amor a Deus que gera indiferença ao outro, não é amor a Deus de verdade. Eu ia me alongar muito e não quero, mas se você olhar a história da vida do santo que nós estamos lembrando nesses dias, se tem uma coisa que José não foi, é indiferente. Se você olhar a vida dele, a missão que ele assumiu, cuidar, criar, zelar por um filho que não era seu de sangue, acompanhar até o fim da sua vida Maria, sem jamais ter filhos com ela, filhos de sangue, eu digo. A gente lembra Maria Imaculada Conceição, não é? Sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E a gente sempre lembra, né, que Maria foi escolhida por Deus, não foi? Preparada pelo Senhor. José também. No cuidado com a família de Nazaré, ele, o chefe da família. Em todos os momentos da vida de José, e o que eu mais gosto de lembrar, as falas de José na Sagrada Escritura são muito poucas. Quase não tem. Em contrapartida, as ações dele, atitude concreta, são muitas. Acolher Maria, levar até Belém, levar depois, ajudar na fuga até o Egito, o cuidado com o filho, o ensino do seu ofício, até onde a gente sabe que seguiu a sua vida, até onde a tradição nos permite dizer que José viveu. Em todos esses momentos, gestos concretos de amor. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente vai encontrar na paróquia, na família, no trabalho, em um grupo de amigos, muita gente que fala de amor, mas vive muito pouco esse amor que fala. Gente que diz que ama demais, mas demonstra de menos esse amor. Serve de alguma coisa esse amor? Hein? A gente precisa de atitudes, não é? É ou não é? Então guarde isso para você na sua vida. Se tem uma coisa que José demonstrou pela sua esposa e pelo seu filho, foi amor, com atitudes concretas. Isso é ser homem, não é? Isso é ser um homem de família, um trabalhador, que inspire a você, meu irmão, que inspire a você também, minha irmã. E que a gente possa fazer desse novenário realmente, como eu disse no início da pregação, o novenário da nossa vida. São José possa transformar a nossa vida e a vida da nossa paróquia, para a gente poder levar toda essa comunidade, esse grande, esse infinito amor de Deus por todos nós. Amém? São José, rogai por nós.